Bíblia de Estudo da Mulher, Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava ninguém. Então, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe em visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Eis que ele está orando agora e teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que voltasse a enxergar. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que voltes a enxergar e sejas cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas, e recobrou a visão, e, levantando-se, foi batizado. O perseguidor é perseguido. Tendo-se alimentado, ficou fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Em seguida, passou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam atônitos e diziam: Não é este aquele que em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome? Não veio para cá a fim de os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muitos dias, os judeus entre si fizeram planos para o matar. Mas suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. Eles
vigiavam as portas tanto de dia como de noite para poderem matá-lo. Os discípulos, porém, tomaram-no de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava reunir-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que o fosse discípulo também. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, o qual lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, falando com ousadia em nome do Senhor. Falava e disputava também com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Cura de Enéas. A ressurreição de Tabita. Passando Pedro por toda parte, foi ao encontro dos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, pois era paralítico. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e arruma tua casa. E logo ele se levantou. Todos os habitantes de Lida e Sarona testemunharam isso e se converteram ao Senhor. Havia em Jope certa discípula chamada Tabita, que traduzindo quer dizer Dorcas. Esta fazia muitas boas obras e dava esmolas. E aconteceu naqueles dias que, adoecendo ela, morreu. Depois que lavaram seu corpo, o depositaram num quarto no andar de cima da casa. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe enviaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Pedro, levantando-se, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto no andar de cima e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Pedro, porém, depois de fazer que todos saíssem, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Ele estendeu-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isto tornou-se notório a toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor.